Foi, vamos lá. Compartilhar a tela aqui. Perfeito. Todo mundo vendo a tela? Sim. Vamos lá, meu povo. Esse tema de prisão é um tema bastante interessante porque é o dia a dia do advogado criminalista, né? Prisão, o advogado tem que saber de prisão, entender de prisão, saber quando é legal, saber quando não é legal, saber quando pedir um relaxamento, saber Pai, quando prorrogação. ó o Murilo dando aula. Murilo. Alguém falou comigo? Alguém me chamou? No chat aqui. Tá mudo ainda para algumas pessoas? Será que só a Carolina não está ouvindo? Pessoal, quem está me ouvindo, manda um joinha aí, por favor, no chat, para poder continuar com a consciência tranquila de que vocês estão me ouvindo. Jorge está ouvindo? Quem mais está ouvindo? Não está ouvindo. Perfeito. Então, vamos dar continuidade. E aí, antes de eu entrar no tema, permita-me me apresentar para quem não me conhece. Sou advogado criminalista há 15 anos, hoje atuo exclusivamente na área criminal, sou professor de direito penal também, prática penal. Dei aula nas principais universidades privadas do Rio de Janeiro, hoje estou morando em São Paulo. E é isso, estou aqui para ajudar vocês, vamos falar desse tema interessante, advogado tem que saber de prisão, e vamos seguir. Vamos lá. Quais são as espécies de prisão que nós temos no nosso processo penal comum? Vou falar do nosso ordenamento jurídico, que a gente tem outras, né? A gente tem isso aqui. Claro, se a gente parte para o ordenamento jurídico, a gente tem prisão civil, tem prisão militar, vai ter a própria prisão pena, né, da execução penal, prisão definitiva. Mas o que nos interessa hoje aqui é falar das prisões que ocorrem no âmbito do processo penal comum, prisão em flagrante, a prisão preventiva e a prisão temporária. Lembrando que a ilegalidade ocorre em qualquer espécie de prisão. Ilegalidade pode ocorrer em qualquer espécie de prisão, certo? Tanto faz uma flagrante, preventiva, temporária, prisão pena, prisão civil do devedor de alimentos, enfim. Qualquer espécie de prisão. Mas nos interessa hoje falar dessas três espécies. E vamos lá. O que fazer diante de uma ilegalidade de uma prisão? O que a gente faz diante de uma ilegalidade? Primeiro, quando a gente identifica. Depois eu falo das espécies de ilegalidade, dos exemplos mais comuns de ilegalidade que ocorrem aí no nosso dia a dia. Lembrando que uma prisão ilegal é um ato nulo, é um ato eivado de nulidade, e que o nosso sistema de nulidade serve como amparo para o nosso sistema de garantias constitucionais. Por isso, uma prisão ilegal deve ser imediatamente relaxada. Então, vamos lá. Qual a diferença entre relaxamento de prisão e revogação de prisão? É muito simples. Se a prisão é legal ou ilegal. Diante de uma prisão ilegal, não interessa a espécie, cabe o relaxamento. É caso de relaxamento. Aqui a gente faz um juízo de legalidade da prisão. E não um juízo de necessidade, como é o caso da revogação. Na revogação se observa a necessidade. Se essa prisão se faz necessária ou não. Quando o juiz recebe os autos de prisão em flagrante, por exemplo, ele faz dois juízos. Um juízo de legalidade, essa prisão é legal, essa prisão atendeu os ditames legais, constitucionais.
Se sim, ele passa para o segundo juízo, que é o juízo de necessidade. Se não, ele relaxa. E sendo legal, passando para o juízo de necessidade, ele pode revogar essa prisão. Se for uma prisão legal e for desnecessária. Tudo bem? Então, essa é a diferença básica entre relaxamento e revogação. E antes de se converter o flagrante preventiva, o juiz ainda pode conceder liberdade provisória se ela não for necessária, né? Se a prisão preventiva não for necessária. Mas, voltando para o relaxamento, que é o nosso tema hoje, vamos lá. Então, eu estou diante de uma prisão ilegal. O que é que eu faço? Eu posso entrar direto com o pedido de habeas corpus para o juiz, com o pedido de relaxamento. Eu faço primeiro o pedido de relaxamento para o juiz. Veja só, se for uma prisão que já foi decretada por um juiz, por exemplo, um juiz incompetente, se o juiz já tem conhecimento e não relaxou, você pode entrar com HC direto. Agora, o que acontece na prática? Alguns tribunais, embora o STJ tenha mandado os tribunais se posicionarem de forma diferente, os tribunais estão entendendo que é a supressão de instância. Eu penso que não, porque o ato que decreta uma prisão, por exemplo, é um ato completo. Então, não pode se falar em supressão de instância. Mas, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por exemplo, tem esse entendimento. Então, às vezes, para você não perder tempo e ter que entrar com outro habeas corpus para o STJ, para que o tribunal local analise esse habeas corpus, o que você faz? Faz um pedido de relaxamento logo para o juiz, que aí você evita perder todo esse tempo. Né? O juiz, muitas vezes, vai acabar negando, será o que ele já tinha conhecimento, de acordo com o entendimento dele, não era uma prisão legal, ilegal. Ele vai manter essa prisão, e aí você entra com o pedido de habeas corpus para o tribunal. Lembrando que neste pedido de habeas corpus, você vai requerer o quê? O relaxamento da prisão. Por quê? Porque você está diante de uma prisão ilegal. Diante de uma prisão ilegal. Tá ok? E do mesmo modo, se esse habeas corpus for denegado e você entrar com recurso ordinário constitucional para o STJ, o pedido lá vai ser o mesmo. Obviamente, a concessão da ordem para relaxar a prisão. Porque, no final das contas, a prisão deve ser relaxada. A gente está diante de uma prisão ilegal. Não tem nenhum outro remédio para uma prisão ilegal. Ilegal tem que ser relaxado. E lembrando que o relaxamento não está condicionado a nenhuma medida, como, por exemplo, a do 319 do CPP. Não está condicionado a nada. Relaxamento é relaxamento. Relaxou e acabou. A revogação é que, muitas vezes, ela está condicionada ao uso de uma tornozeleira eletrônica, enfim, a não frequentar determinados lugares e por aí vai. Beleza? Essa é a ideia. Essa é a noção do relaxamento. E quais as espécies de relaxamento, de ilegalidade que ocorrem com maior frequência? Eu trouxe algumas, pouquinhas, um monte aqui. São todas? Não. Tem como prever quantas ilegalidades existem ou possam existir. Mas existem muitas ilegalidades e eu trouxe as mais comuns. Vamos lá. Uso injustificado de algemas. É uma ilegalidade? Segundo a súmula vinculante número 11, sim. Só que o que acontece com essa ilegalidade? A própria súmula vinculante, ela traz um subjetivismo muito grande. Salvo, e traz algumas exceções, se houver risco de fuga, se houver risco à integridade física do preso ou dos presentes ali, dos agentes. Percebe que há uma subjetividade muito grande? Então é muito difícil o tribunal relaxar a prisão por conta do uso injustificado de algemas. Por conta desse grau de subjetivismo. É muito subjetivo o negócio. Então é muito difícil o tribunal reconhecer uma prisão ilegal por conta disso. Tá? Mas estamos aí e vale a pena tentar. Outra.
Apresentação espontânea. Gente, vejam que o Código de Processo Penal, artigo 304, diz que apresentado o preso, a autoridade policial tomará as medidas e tal. Apresentado, não é o próprio preso se apresentar. Então, se uma pessoa comete um crime e comparece até a delegacia, se entrega, digamos, foi lá se apresentar, as pessoas falam, foi lá se entregar, foi lá se apresentar, não tem mandado de prisão contra ela nem nada. Ela não pode ser presa em flagrante. Se ocorrer uma prisão neste contexto, essa prisão precisa ser relaxada. Lembrando que, neste caso, eu estou falando de prisão em flagrante, tá? Falando de prisão em flagrante nesse caso. Por quê? Porque nada impede que ele se apresente e o juiz decrete uma preventiva ou uma temporária conforme o caso. Não impede. Tudo bem? Não impede. Agora, impede a prisão em flagrante. Ocorreu flagrante, pode pedir o relaxamento. Nesse contexto aqui, pode pedir o relaxamento. Tá? Prisão no momento do exaurimento do crime. Isso aqui é muito comum. Isso é muito comum. Especialmente em crime de extorsão. Por quê? Como é que funciona aqui a dinâmica? O sujeito pratica uma extorsão. Se consuma no momento da prática do ato. Aí ele chega e fala, olha, eu tenho aqui uma, sei lá, um vídeo íntimo, uma fotografia, algum documento que pode incriminar a pessoa, algo dessa natureza. E cobra um valor para ele não tornar aquele conteúdo público. Aí a pessoa registra uma ocorrência na delegacia, combina com a polícia, marca com o sujeito um local para entregar o dinheiro, e na hora a polícia dá o bote e dá o flagrante. Mas o que acontece? No momento do recebimento desse dinheiro e no momento que ocorreu o flagrante, não existia mais flagrante. O flagrante se deu no momento da extorsão. O flagrante se deu lá atrás, no momento em que ele ameaçou divulgar as imagens, o conteúdo do documento, enfim. Ocorreu a prisão no momento da entrega do dinheiro, essa prisão é ilegal. O que não significa que o sujeito não vai responder, obviamente, pelo crime. O que não significa que não possa vir depois uma prisão preventiva. Mas flagrante não há. Flagrante não há. Se houver, é ilegal. Se é ilegal, cabe relaxamento. Outro. Flagrante em crime impossível. Se eu estou diante de um crime impossível, eu não posso ter um flagrante. Você imagina alguém ser preso em flagrante por uma tentativa de homicídio, sei lá, com uma arma de brinquedo, talvez? Algo dessa natureza? Algo nesse nível. Esse flagrante é ilegal. Uma outra situação, flagrante em situação de atipicidade. O que é comum aqui numa situação dessas? Caso de flagrante de situação de atipicidade, aí você lembra do princípio da insignificância. Imagina que o Joãozinho resolveu furtar um chiclete que custa R$ 1. Pô, vai mover todo o processo penal e tal por causa de R$ 1. Bom, entende o seguinte. A tipicidade formal? Tipicidade formal, subtraiu, enfim, se amoda perfeitamente ao disposto no 155, beleza. E tipicidade material? Não, tipicidade material não há. Se o fato é atípico, e se o delegado lavrou a prisão, pede o relaxamento. E observe que, não raras vezes, esses casos chegam aos tribunais superiores. Porque quando chegam aos tribunais superiores, já passou por um juiz, já passou por um tribunal local. Muitas vezes passa pelo STJ para chegar no STF. Para o STF ter que relaxar. Coisas assim grotescas. Mas só para você ter uma ideia, é uma espécie de ilegalidade. E que acontece também com uma certa frequência.
Outra situação. Flagrante oriundo de prova ilícita. Flagrante oriundo de prova ilícita. Cadê? Aqui. Imagine que a polícia, suspeitando que alguém guarda drogas em determinado local, toma ali um depoimento informal à base da pressão, muitas vezes da violência, até que a pessoa diz onde está a droga, aí vai com ela até o local, encontra a droga e dá voz de prisão em flagrante por tráfico de droga. Esta prisão é ilegal. Por quê? Porque ela foi oriunda de um ato ilegal. E tudo que ocorre depois como consequência daquele ato ilegal está contaminado. E essa prisão é ilegal. E aí, aproveitando esse gancho, tem algumas decisões do STJ, isso de uns 3, 4 anos para cá, o STJ vem decidindo, e eu conheço umas 3 decisões do STJ, em que relaxa a prisão porque houve violência por parte da polícia no momento da prisão. A lei não manda usar a violência, salvo, obviamente, algumas exceções legais, mas, enfim, como regra, não. Se houve violência, ela é ilegal. E o STJ tem relaxado algumas prisões nesse sentido. Coisa assim, uns 3 anos para cá, começou a relaxar a prisão. Outra, flagrante preparado. Eu vou seguindo e logo eu abro para as perguntas, tá? E aí vocês fiquem à vontade, pode fazer perguntas. Flagrante preparado. O que é o flagrante preparado, gente? Ó, primeiro, flagrante preparado não se confunde com flagrante. Não se confunde com flagrante esperado, tá? O flagrante esperado não tem problema nenhum, não tem nenhuma ilegalidade. A polícia espera a pessoa ali aparecer com a droga, por exemplo, cometer o crime, ela vai lá e dá o bote e dá a voz de prisão. Ok, sem problemas. Agora, no flagrante preparado, a própria súmula 145 do STJ diz isso, não há crime. A pessoa é induzida a praticar a conduta, é induzida pela própria polícia a praticar a conduta. Então, se houver um flagrante nessas condições, essa prisão é ilegal. Né? E como advogado, nós precisamos estar por dentro disso, precisamos saber disso, porque vira e mexe somos chamados a acompanhar um flagrante na delegacia. E precisamos entender desse assunto. Então, o flagrante preparado é ilegal. Cabe relaxamento. E o flagrante forjado? Com muito mais razão. Qual a diferença? No flagrante preparado, a polícia induz o sujeito a praticar uma conduta típica. No flagrante forjado, ela não induz, ela prepara, na verdade, todo o flagrante. Apesar do nome, né? Ela vai lá, ela prepara, ela faz o flagrante, ela fabrica. Ela fabrica para não confundir com o nome de flagrante preparado. Ela fabrica um flagrante. Tudo bem? Ela fabrica um flagrante. O que acontece também. E isso, obviamente, é ilegal e cabe relaxamento. Desrespeito ao direito de ser assistido por um advogado. Estamos falando de quê? Estamos falando da lavratura de um auto de prisão em flagrante. Ah, então o delegado só pode lavrar o flagrante se tiver o advogado na delegacia? Não, eu não estou dizendo isso. Agora, entenda o seguinte, uma coisa é não ter advogado. Outra coisa é ter advogado e lhe ser negado ali o contraditório, o acesso aos autos, o acesso aos depoimentos, o direito de participar dos depoimentos, de fazer perguntas, de participar ativamente. E aí, na aula que eu dei, na aula passada, eu falei exatamente como se impor diante de abusos praticados em delegacia, e eu falei bastante sobre essa questão. Na minha mentoria, eu falo bastante também com os meus mentorandos a respeito dessa questão. Então, vejam, desrespeito ao direito de ser assistido por um advogado. E aí, o que é que você faz numa hora dessas? Primeiro, você tem que estar filmando, você tem que botar o pé na delegacia, você tem que estar gravando, você tem que estar filmando.
E depois tem outros meios. Você peticiona, você tem que andar com os modelos de petição já em mãos. Só preenche ali, porque tu não vai achar impressora, não vai achar lugar para tu imprimir dentro da delegacia, tu já leva os modelos, é só preencher os dados. E vai lá e protocola, deixa o delegado negar. Ah, não, o senhor não pode participar do depoimento aqui da testemunha. Tudo bem, você vai lá e nega. Alguns colegas se descabelam, né, por conta disso e tal, fazem aquela confusão toda. Eu acho muitas vezes bom. Eu acho bom. Porque entenda que arbitrariedade é sinônimo de quê? De nulidade. E muitas vezes no processo, a gente sabe que não tem muito o que fazer no mérito. E a salvação está em quê? Muitas vezes numa nulidade. Muitas vezes numa nulidade. E o relaxamento de uma prisão não é mais que o reconhecimento de uma nulidade ocorrida na prisão. Não é mais que o reconhecimento de uma nulidade. Então, você precisa se calçar de tudo isso. Outra coisa, não deixa eu fazer pergunta. Tudo bem, eu peço que conste em ata. Doutor, eu não vou constar em ata. Tudo bem, eu não assino. Porque a presença do advogado ali, ela dá legitimidade. No júri, por exemplo, o promotor adora dizer, mas ele falou em delegacia acompanhado do advogado. Né? Dá legitimidade ao ato. Ah, não, você não vai constar em ata, então eu não assino, porque a ata não reflete a realidade, não reflete o que realmente aconteceu aqui. Ok? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Tá? Outra questão. Podem anotar as dúvidas de vocês, que eu já abro para tirar dúvidas. Outra questão. A entrega da nota de culpa é obrigatória. A ausência da nota de culpa, a ausência da entrega da nota de culpa é caso gerador de nulidade. O que é a nota de culpa? É aquele documento que o delegado entrega para o preso, dizendo a ele os motivos da prisão, quem foram os condutores, etc. Ou seja, dando ciência formal a ele da prisão, porque ele está sendo preso. Essa é a nota de culpa. Tem que ser entregue ao preso. Se não for entregue, a prisão é ilegal. A ausência de comunicação imediata. A ausência de comunicação imediata a quem, Murilo? Ao juiz, ao Ministério Público e à família do preso ou a pessoa por ele indicada. O cara foi preso, tem que informar imediatamente ao juiz. Alguém falou alguma coisa? Tem que informar imediatamente ao juiz. Tem que informar imediatamente ao Ministério Público. Tem que informar a família do preso. Tá? E, claro, depois vai ser informado também a Defensoria Pública, caso ele não dê o nome de um advogado, ele não diga que tem advogado, é informado a Defensoria Pública. Mas essa comunicação imediata é ao juiz, que não é em 24 horas, é imediata, ao juiz, ao Ministério Público e à família do preso. Não foi informado, cabe relaxamento. A prisão ilegal. Outra, a incomunicabilidade do preso. Como assim? O preso, ele não vai ficar incomunicável, especialmente em relação ao advogado. Se houver essa incomunicabilidade, a prisão é ilegal. Houver essa incomunicabilidade, a prisão é ilegal. Tá? Essa questão, toda essa questão que a gente está tratando aqui, é um pouco complicado muitas vezes quando chega nos tribunais, porque a gente vive num grau de subjetivismo jurídico muito grande, uma insegurança jurídica muito grande. A lei diz uma coisa, mas quando chega no tribunal, não, mas nesse caso, né, de outra forma e tal, e acaba não decidindo. Era aquele caso da prisão preventiva que deve ser reavaliada, né, temporariamente. E porque não foi avaliado, o ministro Marco Aurélio soltou um traficante de São Paulo, a mídia caiu em cima, foi aquela confusão toda, ele só fez cumprir a lei. E aí o que é que o STF, o que é que o STF decidiu? Não, é relaxamento, mas não é assim de imediato, não é automático. Tem que pedir ao juiz para ele se manifestar. Faça-me um favor. Ou seja, acaba esvaziando o que o Código de Processo Penal está tratando. É complicado, é complicado. É complicado. Por isso que a advocacia criminal, como dizia Sobral Pinto, se referia à advocacia como um todo, né?
Não é profissão de covardes. E dá trabalho. Outra, violação ao direito ao silêncio. Violação ao direito ao silêncio. Gente, essa violação ao direito ao silêncio é muito comum também. E ela ocorre de várias formas. Ela ocorre muitas vezes. Ela ocorre muitas vezes por meio de pressão, por meio de violência, por meio de insistência, o que é crime de abuso de autoridade, inclusive, que é crime de abuso de autoridade. Insistir quando alguém não quer responder a pergunta, ou simplesmente não avisar ao preso do seu direito de permanecer em silêncio. Isso gera nulidade, para você ter uma noção, até mesmo no depoimento, em audiência. Eu tenho um habeas corpus no STJ de um processo do Rio. Eu fui contratado só para fazer habeas corpus. O processo foi julgado lá em 2012. A juíza, ela começou a fazer as perguntas, ela parecia mais uma delegada, não vou nem dizer promotora, ela parecia uma delegada. Não fui eu que fiz a audiência, foi a Defensoria Pública na época. E ela iniciou as perguntas, que não deveria ter iniciado, sim, as partes, e ela não alertou ao réu do seu direito de permanecer. Tem alguém com o microfone ligado aí. E eu estou brigando por a nulidade desse ato. Vamos ver o que é que vai acontecer. Entrei com agravo regimental esses dias. Vamos lá. Prisão decretada por autoridade incompetente. Eu já não estou falando de prisão em flagrante aqui. Eu estou falando de quê? De preventiva, temporária, prisões que podem ser decretadas. Você imagina um juiz que não tem competência para aquele caso, para aquele processo, decretar uma prisão. Na boa, não é caso de revogação. É caso de relaxamento, porque essa prisão é ilegal. E aí você pede o relaxamento? Você pede o relaxamento, o próprio juiz que decretou, foi um ato dele, ele pode relaxar, ele reconhecer a incompetência dele e relaxar a prisão, ou você entra direto com habeas corpus para o tribunal. Já que o ato do juiz é um ato completo. Mas, como eu disse, às vezes eu prefiro pedir ao juiz para evitar dizer que a supressão de instância só atrasa um horror no processo, no habeas corpus. Atrasa bastante isso. E quem está preso tem pressa. Então a gente tem que ter esse cuidado também. Outra questão, que eu estou com um caso super interessante que eu vou contar aqui para vocês. Não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas a contar da prisão. Gente, eu tenho um processo na comarca de Tatuí, São Paulo. Não sei se alguém já ouviu falar. Tatuí, São Paulo. É um processo cujo crime teria acontecido em 2001. O processo é de 2006. Como ele ficou suspenso por conta do 366, não ocorreu a prescrição. Embora eu esteja buscando assim, uma penca de nulidades desse processo, mas não é disso que eu quero tratar agora. O juiz decretou a prisão e o réu foi preso, sabe onde? Em Alagoinhas, na Bahia. Alagoinhas, na Bahia. A delegada que efetuou a prisão comunicou a prisão ao juiz de São Paulo, ao cartório, por e-mail. Isso não chegou aos autos. Isso não chegou aos autos. E não comunicou ao juiz de Alagoinhas. Aí eu entrei em contato, telefone, tudo, liguei para a vara, conversei, até entender tudo que tinha acontecido. Enquanto isso, entrei com uma reclamação constitucional para o STF, porque cabe reclamação constitucional, pedindo que você fosse marcado a audiência de custódia e fosse relaxada a prisão, porque já tinha uns 15 dias sem audiência de custódia. Bem que eu não estava nem com tanta pressa pela audiência de custódia, quanto mais demorasse, até facilitaria o pedido de relaxamento lá na frente. O problema é que o réu tem problema de saúde, precisava de atendimento médico. Falei, não, então a audiência de custódia é urgente. Vamos insistir na audiência de custódia. Aí até que o juiz de Alagoinhas fez a audiência de custódia, não relaxou a prisão, porque disse que a competência seria do juiz de São Paulo e tal, enfim, mas encaminhou para tratamento médico, para atendimento médico. E a resolução do CNJ, ele diz que a competência
para audiência de custódia é do juiz que decreta a prisão, salvo quando ele for preso em outro local. Então, de fato, a competência era do juiz de Alagoinhas, na Bahia. Tá? O fato é que essa questão de Alagoinhas foi resolvida, a reclamação constitucional está em trâmite. Eu informei que a audiência foi realizada, mas eu estou insistindo no relaxamento. Concomitante, tem um habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo. 2, já havia antes da prisão. Depois da prisão e da não realização da audiência de custódia, outro habeas corpus pedindo relaxamento pela não realização da custódia. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Agora, um detalhe. Os tribunais, mais uma vez, não têm relaxado prisão por conta da não realização da audiência de custódia. Sabe o que é que eles têm feito? Tem mandado realizar a audiência de custódia e não relaxa. É complicado. É complicado. Manda realizar a audiência e não relaxa por esse motivo. Mas a gente está aí, a gente corre atrás, a gente briga por isso. Né? Somos advogados. E vamos que vamos. Outro. Excesso de prazo. Excesso de prazo. Tem algumas decisões, preste atenção, algumas decisões, inclusive do STJ, que revoga a prisão, caso de excesso de prazo. Eu entendo, na minha humilde opinião, eu entendo que a ilegalidade ela deve ser relaxada. Assim, para o teu cliente não vai fazer diferença, ele sendo posto em liberdade, pelo que importa, né? Mas, assim, tecnicamente há diferença e eu penso que é caso de relaxamento. Excesso de prazo é caso de relaxamento e não de revogação. Mas, obviamente, se vier uma revogação, você não vai reclamar, não é não? Vamos lá. O excesso, assim, lembrando que o excesso de prazo, ele pode se dar tanto em prisão preventiva, que não tem um prazo determinado, mas você tira uma base ali pelo tempo do processo, mais ou menos, tempo mais ou menos que o processo duraria. Você tem uma noção. Desde que, obviamente, a defesa não tenha dado causa a essa demora. E a prisão temporária é mais fácil, né, de você identificar, porque tem prazo determinado. Entendeu? Bom, mandado de prisão com prazo vencido, obviamente eu também não estou falando de prisão em flagrante, eu estou falando de prisão preventiva ou temporária. Agora, observe o seguinte, quando você for fazer uma audiência de custódia, e aí na minha mentoria eu tenho um módulo só sobre audiência de custódia, um encontro só sobre audiência de custódia, quando você for fazer uma audiência de custódia, que a prisão foi decretada, isto é, foi uma prisão ali de preventiva, uma prisão temporária, observa a validade do mandado. Porque se você tiver diante de um mandado de prisão, vencido, o juiz da custódia tem que relaxar. Porque assim, ó, prisões que foram decretadas, normalmente o juiz da custódia não quer meter a mão. Ele faz a custódia, faz aquelas perguntas todas, igual esse da Bahia, ele mandou para exame médico, para atendimento médico, mas ele não revogou e ele não relaxou. Ele entende, ele ficou cheio de dedos, né? Cheio de dedo para meter a mão naquela prisão, revogar ou converter em medida do 319, relaxar, enfim. Mas quando o mandado está vencido, aí você tem uma prisão ilegal e ele tem que relaxar. Aí eles se sentem até mais à vontade para relaxar. Porque é um dado muito objetivo. Está lá uma data. Está vendo que aquilo está vencido. Sob pena, obviamente, de abuso de autoridade. Por quê? Porque uma data é uma coisa muito objetiva. Esse mandado venceu na semana passada, venceu ontem. Acabou. Tem que relaxar. Tudo bem? Pessoal, eu vou abrir para as perguntas, mas antes eu vou apresentar rapidamente aqui a minha mentoria para vocês, e aí eu volto para a gente partir para as perguntas, tá? E aí vocês fiquem à vontade para tirar as dúvidas de vocês. Estão vendo aí? Estão vendo o novo slide? Aquele slide? Sim,
Mapa mental. Vamos lá. Ó, a mentoria, ela é individual. Não é uma mentoria em grupo. É individual. O que é que você vai ver nessa mentoria? São 4 encontros semanais. Um encontro a cada semana. Dura um mês. Primeiro encontro, flagrante em delegacia. O que é que você vai aprender nesse encontro? Aqui é só o norte. Como conversar com a família do cliente, o que colher informações no momento que você é chamado para comparecer na delegacia, qual o momento e o que conversar com o cliente, falar ou ficar em silêncio, como orientá-lo. Conheça os principais erros que você não pode cometer na delegacia, como agir durante a lavratura do flagrante, o que e como pedir ao delegado, como se impor diante de arbitrariedades em sede policial. Lembrando que as suas dúvidas não estão restritas ao tema do encontro. Sendo de advocacia criminal, você pode aproveitar o encontro para tirar as dúvidas que você quiser. Segundo encontro, audiência de custódia, o que é que você vai ver? Como se preparar para uma audiência de custódia, quais documentos juntar, o que pedir durante e após a audiência, o que fazer, especialmente em relação à diligência, gente. O que fazer em caso de indeferimento do seu pedido, como arguir nulidades ocorridas na audiência de custódia, o que fazer diante de arbitrariedade do juiz. Audiência de instrução, como se preparar para a audiência de instrução, como inquirir testemunhas e vítimas, como preparar o cliente para o depoimento, o que fazer diante de arbitrariedade do juiz do Ministério Público, como arguir nulidades ocorridas na audiência, como fazer alegações finais orais que convencem o juiz. Quarto encontro, habeas corpus, a quem dirigir, seja competência, quais documentos juntar, como redigir um habeas corpus que o julgador lê, conheça os erros mais comuns para você não cometê-los, HC substitutivo de ROC, de revisão criminal de agravo e execução, quando usar o pedido de extensão e não o habeas corpus, entenda a tramitação do habeas corpus dos tribunais superiores, quando pedir liminar, quando impetrar HC simultâneo à apelação e muito mais. Além dos encontros em si, o que é que você vai ter? 6 meses de acesso às gravações, um livro físico da minha autoria, Comentários à Lei de Abuso de Autoridade para os 3 primeiros, 60 dias de acompanhamento por WhatsApp para os 3 primeiros inscritos. O meu WhatsApp, precisar, tirar dúvidas, está com problema no processo, estamos juntos. Quanto custa? Veja só. O valor cheio dessa mentoria é esse aqui, R$ 3.500, podendo ser parcelado em 10 vezes no cartão. Desconto de 5% no Pix. Mas para os 3 primeiros, R$ 2.000 à vista, ou 10 vezes no cartão de 240,36, desconto de 5% no Pix. O que esse valor, obviamente, cairia para 1.900. Então, é isso aqui, tudo isso aqui. Os 4 encontros, 6 meses de gravação, o livro, mais 60 dias de acompanhamento pelo WhatsApp. Quem tiver interesse, preenche o formulário que eu vou colocar aqui no chat e a gente entra em contato, tá bom? E quem estiver assistindo a gravação, o link do formulário vai estar embaixo, só preencher também que a gente entra em contato. Então, vou colocar aqui o link no chat e vou abrir para as dúvidas de vocês. Enviando chat. Pronto, está aí no chat o link, quem tiver interesse, preenche. Agora vamos lá para as dúvidas de vocês. É isso aí. Dúvidas? Estou à disposição. A mentoria aborda quais temas? Entrei um pouco atrasada. São 4 encontros. Mentoria é individual, não é mentoria em grupo. Aborda prisão em flagrante, ou seja, flagrante em delegacia. Aborda audiência de custódia. Aborda audiência de instrução e habeas corpus.
Aí, além disso, tenho 6 meses de gravação, ganho um livro da minha autoria, Comentários à Lei de Abuso de Autoridade, e 60 dias de acompanhamento por WhatsApp para os 3 primeiros. Só preencher o formulário que a gente entra em contato. Mais dúvidas? Dúvidas sobre prisão, dúvidas sobre flagrante, sobre relaxamento? Bom, então, pessoal, se ninguém tem dúvidas, agradeço a todos vocês aí pela participação e até a próxima. Valeu, abraço. Valeu, gente. Abração aí, valeu pelas mensagens.